À medida que o departamento do Ministério Infantil se retira, vamos para a palavra de Deus, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 22. Hoje eu quero falar sobre, continuando na série Davi, o homem segundo o coração de Deus, eu quero falar sobre a unção que muda destinos. A unção que muda destinos. Se eu ouvisse um tema desse, de um pregador, eu triplicaria a minha atenção. Porque o seu destino está em jogo. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, vírgula, escute isto, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Às vezes a gente pensa que existem certas dúvidas de hoje, que elas são de hoje. Né? Quando a pessoa não sabe bem se casa, se compra uma bicicleta, não sabe se, né, se trabalha aqui, se trabalha ali, não sabe se faz isso, se faz aquilo, meio em dúvida do futuro, do seu destino, o que fazer. E aí dá a impressão que ela é a pior pessoa do planeta, porque só ela tem essas dúvidas, o resto do mundo não. Não, essas dúvidas são de sempre. Davi, o homem segundo o coração de Deus, viveu uma fase da sua vida que ele não tinha a menor noção do que estava por vir, mesmo com a promessa e a unção para ser rei de Israel. Ele já tinha a promessa e ele já tinha recebido a unção do profeta Samuel, mas ainda assim, ele, fugindo de Saul, ele pega a sua família, porque ele estava com medo de retaliação de Saul, pega a sua família e leva para Moabe. Moabe eram parentes, né, dos israelitas, porque Moabe é filho de Ló com uma das filhas, né? Portanto, parente de Abraão, então um parente distante também de Israel, de Isaac, portanto, de Israel. Então ele vai a Moabe e pede socorro, fala: você pode ficar aqui com meu pai, minha mãe, minha família, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim? E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Amém ou não? Pai, aplica a tua palavra nos nossos corações, no santo nome de Jesus. Amém. Mantenha o verso 2 para mim na tela, tá bom? Por gentileza. 1 Samuel, capítulo 22, verso 2. Veja bem, eu acho que vai ter que encostar essa porta aqui, porque os menininhos lá estão cheios de unção, a unção que transforma destinos. E aí a gente pode encostar as duas portas, que a gente fica mais tranquilo aqui. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Como Deus falou ao meu coração nesse texto, de uma forma tremenda. Eu vou ler para você daqui a pouco um outro texto que, associado a esse, nos ensina algumas coisas. Você sabe que Davi foi ungido rei, foi a primeira mensagem, ele foi ungido rei, capítulo 16 de 1 Samuel. Quando ele foi ungido rei, ele não se levantou e se assentou sobre um trono. Não, ele foi ungido rei e voltou para o campo, foi cuidar das ovelhas do pai, era o trabalho dele, que ele fazia no dia a dia. Voltou para o campo para cuidar das ovelhas do pai.
E logo de cara a gente aprende uma lição, né? Como que nós temos um problema de soberba na igreja moderna. Não é particularidade da igreja moderna, mas é o que nos interessa, porque é a igreja da qual fazemos parte, a igreja moderna, a igreja de hoje. O que acontece? As pessoas não entendem ou não querem entender o timing de Deus, o tempo, a janela de tempo de Deus. Tá? Às vezes Deus me diz uma coisa hoje, essa coisa vai se cumprir daqui a 10 anos. Ele faz a cortesia de me informar antecipadamente de algo que vai acontecer 1, 2, 5, 10, 15 anos à frente. Eu estou vivendo hoje coisas que Deus me falou há 25 anos atrás. Na época que Deus me falou algumas coisas, eu tinha a impressão que ia acontecer na semana seguinte, no mês seguinte, pelo menos no ano seguinte. Não, anos e anos se passaram, Deus fez outras coisas, mas algumas que ele disse nunca se cumpriram, e eu estou vivendo essas coisas hoje, alguma dessas coisas hoje. Outras ainda não se cumpriram, estão para se cumprir. Então, Davi começa a ser um exemplo a partir do momento que ele entendeu que aquela unção que foi derramada sobre ele era o pré-anúncio de algo que iria acontecer no tempo de Deus, na janela de Deus. Quem não entende isso, antecipa as coisas, força a barra, quer acelerar um processo que ainda não chegou o tempo. Quem está entendendo? E se eu... Veja bem, a coisa certa, na hora errada, se torna errada. E a coisa certa, na hora de Deus, ela se torna bombástica. Ela se torna transformadora, poderosa, porque ela é a coisa certa, acontecendo no tempo de Deus, no tempo certo do Senhor. Então, Davi foi ungido rei e voltou para o campo. Está lá aquele rapaz com a cabeça toda lambuzada de azeite, no campo de novo, cuidando das ovelhas, corre aqui, expulsa o leão ali, e corre atrás do urso acolá, e vigia. Eu mostrei aqui há um tempo atrás, quando eu preguei sobre Jesus, dizendo, eu sou a porta, eu mostrei o que aquilo significava na linguagem da época, né? Um curral aberto, e o pastor sentava na porta ali com o cajadinho dele, ali as ovelhas não tinham como passar, o lobo não tinha como entrar, porque o pastor era a porta, né? Então Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, você está seguro, fica tranquilo, eu estou sentado bem na entrada. Aleluia! Você não precisa temer. E Davi fazia esse papel, corria lá, sentava lá na entradinha, ali dormia, ali cochilava, para proteger as ovelhas. Passa esse período, o que acontece com Davi? Davi começa a suscitar o ciúme de Saul. Aqui vai uma outra lição, porque... Você sabe que nós vivemos na era do mimimi, né? Essa é a geração do mimimi, né? Esses dias eu estava vendo, acho que eu até falei aqui já uma vez, estava vendo no Facebook, né, um post dizendo o seguinte, como é que seria antigamente? Eu gosto de maçã. Eu não gosto de maçã, eu prefiro pera. Não, eu gosto de pera. Não, eu não gosto de pera, eu prefiro maçã. Ok, antigamente. Como é que seria hoje? Eu gosto de pera. O outro, não, eu gosto de maçã. Você não gosta de pera? Não, não é isso, é que eu prefiro maçã. Por que você odeia pera? Eu não odeio pera, eu só prefiro maçã. Seu perofóbico. Hoje a coisa é assim. Porque é a geração do mimimi, né? Todo mundo se magoa com qualquer bobagem, se fere com qualquer besteira. As pessoas estão super sensíveis a tudo, não é? Tudo tem que ser do jeito de cada um, absolutamente tudo. E isto é avesso a Deus. Uma das coisas que Deus tem prazer, sabe umas coisas que dá prazer em Deus, dele rir lá no trono, é quando ele suplanta a nossa vontade. Quando ele consegue fazer com que nós, espontaneamente, cedemos a nossa vontade pela vontade dele. Venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ora, para que a vontade dele seja feita na terra, como ela é no céu, eu tenho que abrir mão da minha vontade. Ou você acha que lá no céu tem anjo cheio de marra, cheio de vontade, né? O fulano de tal, Gabriel, você desce lá agora, leva a tão esperada bênção lá do Léo, né? Também o senhor só manda eu, não sei o quê, manda Miguel, porque não sei o quê.
Já pensou se no céu fosse assim, cheio de mar, cheio de vontade? Não, quando Deus diz, está dito. Vai lá, abençoa o Léo, está na hora de dar a casa do Léo. Vai lá, leva a bênção do Léo. Perfeitamente, senhor. Chega e entrega a bênção do Léo. Estão entendendo? Gabriel, é o seguinte, olha lá. Daniel vai começar a orar, vai começar um jejum de 21 dias. Desce lá e leva a resposta para ele. Gabriel ficou numa batalha de 21 dias, ali batalhando, porque os espíritos da época, os demônios da época, tentaram impedir que ele passasse. Daí a pouco vem Miguel e ajuda Gabriel. Gabriel passa, quando chega no 21º dia, está lá Gabriel. Olha, desde que você começou a orar, eu te fui mandado, só para você saber. Tá? Mas o príncipe da Pérsia se interpôs no meu caminho. E eu tive que chamar Miguel, o príncipe, para me ajudar, mas estou aqui com a resposta de Deus para você. Amém? Imagine quantas vitórias que nós alcançamos, quantas respostas de Deus nós alcançamos, que nós não teríamos alcançado se a vontade de Deus no céu não fosse absoluta. Se Deus tivesse que lidar com um anjo mal-humorado, anjo que acordou depressivo naquele dia, e anjo que não sei o que lá, marrento, e aquela coisa, não sei o que, imagina só que coisa. Não, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. No céu é vontade absoluta. Pastor, como é que eu faço isso? Como que eu pratico isso? Olha, isso é um exercício diário, começa com oração. Começa com oração. Você tem que fazer aquela sondagem diária. Você sabe se você é marrento ou não. Você sabe. Se você sabe que você é todo marrentão, toda marrentona, do tipo que a sua vontade tem que prevalecer em tudo, você tem que começar um exercício de rendição. Porque rendição não são palavras. Senhor, eu rendo tudo nas tuas mãos. Aí termina de orar, já sai daquele dia botando banca em tudo, brigando com todo mundo e não sei o que, tem que ser do meu jeito, tem que ser do seu jeito. Não adianta você dizer se você não exercita. Você tem que exercitar dia a dia isso. Você tem que chegar na presença de Deus e, Senhor, me ajuda, como é que eu faço? Me desperta, Senhor. Coloca aquilo diante de Deus e começa a praticar. E sabe de uma coisa? Quando Deus vê em você honestidade, sinceridade, temor, quebrantamento, Ele começa então a exercer em você a influência que você está pedindo. Por que Ele não faz de uma vez? Por que, pastor, que Ele não quebra logo a minha coluna de uma vez e resolve isso? Porque Ele não vai te violentar. O Espírito Santo não violenta ninguém. O Espírito Santo é grande demais, ele é poderoso demais. Se ele for violentar alguém, ele destrói a pessoa. Então, ele vai gradativamente, ele vai exercendo o domínio à medida em que você vai cedendo, em que você vai permitindo, ele vai executando a sua vontade na sua vida. Quem está entendendo? Então, o que Davi fez? Davi falou, olha, o óleo está aqui, mas cadê o trono? Não tem trono, então eu vou fazer o que eu tenho que fazer hoje. Já vi pessoas dividirem igrejas. Por quê? Só porque Deus disse que a pessoa tem um ministério, que Deus ia dar um ministério para ela, que Deus ia fazer isso ou aquilo. Mas talvez ia ser daí a 10 anos, 15, 20 anos. A pessoa não quer, força, não, Deus falou que vai me dar. Aí força, divide a igreja, aí causa problema, influencia a vida do outro, as pessoas. Vira um problemão. Por quê? Porque a pessoa não entende Deus. Não entende Deus. Quando Deus nos diz algo antecipadamente, é uma cortesia. É uma cortesia. Acho que tem uma música também que diz, o crente, como é que é? O crente que não tem promessa, não tem uma música assim, não pode morrer, uma coisa assim, não tem? É uma forma de Deus dizer, quando você estiver passando por um perrengue temendo, fala, meu Deus, agora não tem jeito, a água está chegando no nariz. Fala, mas pera um pouquinho, Deus me fez esta promessa, não se cumpriu ainda. Deus não é homem para que minta. E ontem eu estava ouvindo o testemunho de um pastor que morreu com registro e tudo, deu uma parada cardíaca e morreu. E ele foi para o inferno, foi parar no inferno. Ele não era pastor na época, né? Foi para o inferno. Chegou no inferno lá, aquela coisa, ele descreve como o que ele viu no inferno, e chegou lá, ele viu aquele lugar horrível, quente, aquela coisa horrível, aquele sofrimento. Diz ele que a carne vai soltando
do corpo da pessoa, e como é um corpo espiritual, diz ele que aquela carne vai derretendo, vai caindo, e vai nascendo outra, e aquela vai derretendo, vai caindo, vai soltando, e é um sofrimento infinito, e os demônios ali espezinhando a pessoa, uma coisa terrível, ele naquele desespero, e os demônios gritavam, é para sempre, você nunca mais sairá daqui, é para sempre, é para sempre. E diz ele que é uma espécie de coro, aquela coisa infernal, sem parar, aqueles demônios gritando, é para sempre, você nunca vai sair, e tal, aquela coisa, e ele naquele desespero. Aí, diz ele que tinha assim, uns instrumentos de tortura lá, onde eles prendiam as pessoas, ficavam torturando as pessoas. Ele viu aqueles instrumentos, e aí um determinado demônio veio com os instrumentos daquele na direção dele. Quando veio chegando perto dele, brilhou uma luz no inferno e ouviu-se uma voz. Ele ouviu e os demônios também ouviram. Uma voz que disse assim, esse aí não, ele não pertence a vocês. Olha bem, eu prometi à mãe dele que ele seria pregador. E ele era ímpio. Morreu ímpio, parada cardíaca. O corpo estava no hospital, morreu ímpio. E aí, quando ele ia, entrar na peleja lá da pior da tortura, o Senhor falou, não, esse não pertence a vocês, não é o tempo dele. Eu prometi para a mãe dele que ele seria pregador. E diz ele que quando ele ouviu aquilo, imediatamente, fração de segundos, ele estava no céu. E lá ele teve um encontro com o Senhor e tal, depois voltou para a terra, ele ficou morto algumas horas. No tempo da terra, ele ficou morto algumas horas. Parece que 3 horas morto. Aí, de repente, ele voltou para a terra, estava de volta no corpo. Mas qual é o ponto, qual é a didática dessa experiência? É como que Deus é fiel ao que Ele promete. Alô? Deus é fiel ao que promete. Nada é mais poderoso do que a fidelidade de Deus, nem o inferno. O inferno não pode impedir Deus de cumprir uma promessa. Quando ele faz, ele cumpre. Amém, Jesus? E Davi estava de posse de uma promessa e de uma unção. Deus derramou sobre ele uma unção através do profeta. Deus derramou sobre ele uma unção. E agora ele tinha que passar por um processo de Deus. E Deus sabia que quanto tempo levaria aquele processo. Davi não sabia. Por isso que ele diz aqui, quando ele pede aos moabitas, ele fala, olha, cuida da minha família aí, até que eu saiba o que Deus quer, o que Deus vai fazer. Tipo, eu não tenho a menor ideia do que ele vai fazer, como ou quando. Diga comigo, não sei o que, nem como e nem quando. Mas eu sei que Deus é fiel. Mantenha isso, alimente a sua alma disto. Não permita as nuances da vida, as intempéries da vida, as circunstâncias desfavoráveis mudar o seu foco. Mantenha o seu foco na fidelidade de Deus. Deus jamais falha, bendito seja o seu santo nome. Aí o que acontece? Essa unção de Davi guardou e protegeu Davi por muito tempo. Quando começou a ciumeira de Saul, inveja, insegurança. Pastor, por que as pessoas às vezes sentem ciúmes? E eu não estou falando do ciúme conjugal, que é uma outra história. Mas as pessoas sentem ciúmes por vários motivos. Uma delas é insegurança. As pessoas são inseguras, então elas veem o outro fazendo, o outro conquistando, às vezes, coisas que ela gostaria de ter conquistado. Ah, eu gostaria muito de ter minha casa, mas por que fulano conseguiu e eu não? Aquilo vai gerando insegurança no outro. A insegurança é resultado de uma outra questão, que é a supervalorização dos bens. As pessoas, eu preguei um tempo atrás uma série sobre a bênção, e eu até aconselho vocês voltarem depois lá no meu canal e procurarem essa série lá sobre a bênção. E aí eu explico o que é bênção e o que não é bênção. Tá? O que é resultado de uma bênção e o que é bênção. As pessoas pensam que bênção é conquista de coisas. A gente fala devocionalmente assim, não tem nada, não é nenhum pecado capital.
eu dizer, poxa, Deus me deu uma bênção, o que é? Comprei um carro novo. É uma forma de falar, mas ela não é correta teologicamente, ela não é precisamente correta. Porque o carro não é a bênção. O carro é apenas o resultado de você ser abençoado. Quando você é abençoado, Deus dá a você o que você precisa. Por que a coisa, o bem não é a bênção? Porque você pode ser abençoado e não ter coisas. Aqui está o segredo na história de Davi. Davi era abençoado, Davi foi ungido por Deus, mas como tinha um tempo de Deus para preparar Davi, Davi ia assumir o governo de uma nação, e não era uma nação qualquer, era a nação do Deus vivo. O que Deus fez? Deus tinha que fazer Davi passar por uma série de etapas e experiências de amadurecimento, para que quando ele assentasse no trono, ele fizesse menos besteiras, porque besteiras ele fez. Todo rei sempre faz besteiras, é poder demais, é autoridade demais na mão de uma pessoa. Mas pode fazer muita besteira ou menos besteira, pode fazer besteiras fatais, ou pode cometer erros que possam ser corrigidos. É o caso de Davi. Deus amadureceu Davi ao ponto de os seus erros poderem ser corrigidos. E Deus deu a ele um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que se arrependia. Então ele cometia o erro, mas como Deus havia triturado ele ao longo do tempo, né? cerca de 17 anos de preparação, mais ou menos, uma variação ou outra, 17 anos de preparação, do momento da unção até o momento em que Davi começou a reinar, que ele começou a reinar primeiro sobre Judá, depois ele foi assumir o reino de Israel de uma forma geral. Mas quando ele começou os primeiros passos de rei, foram 17 anos depois, mais ou menos 17 anos depois. O que Deus estava fazendo nesses 17 anos? Mantendo Saul no trono, desviado. Saul chegou a desviar a tal ponto que agora Saul estava indo em sessão espírita. No começo ele consultava os profetas, agora ele estava indo em sessão espírita, consultar macumbeiras. Uma mãe de santo lá, uma feiticeira. Como é que o cara desvia a esse ponto? E ainda assim Deus mantinha Saul no trono, por quê? Porque não era o tempo de Davi subir ao trono. Diga comigo a palavra tempo. Eclesiastes 3 diz, tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aí tem tempo de matar, tempo de viver, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher. O texto diz, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tá? E talvez o tempo seja o último dos testes, o mais severo dos testes que Deus impõe sobre os homens. Por quê? Porque o tempo para Deus não passa, mas para nós ele galopa. O tempo passa rápido demais para nós. A gente é ou não é, irmão? Eu estou hoje com meus 56, mas hoje uma época, meu filho, que eu tinha 22, 21, tinha um cabelo bonito, eu penteava ele assim, pá, eu jogava para trás, eu passava brilhantina no cabelo. Lembra da época da brilhantina? Eu tenho foto, eu com o cabelo todo penteado para trás, assim, com brilhantina, aquele cabelo brilhoso, bonito, e ele dava um tupete assim, ó, na frente. Eu olhava assim e pensava, meu Deus, que coisa, né? Eu nunca vou ficar careca, eu pensava, nunca. Aquele cabelo bonito, bigode preto, assim, bonito, assim, parecendo uma taturana colada na boca. O tempo galopa, meu filho. Isso aí foi há uns dias atrás, eu já estou com 56, cadê o cabelo? Sei lá. Cadê o bigode preto? Foi-se. Diga comigo, o tempo galopa. E Deus nos testa com o tempo. Ele diz uma coisa hoje para você, e aí, quantas vezes a gente recebe uma palavra de Deus, meu Deus, que maravilha, no dia seguinte tudo continua como dantes no quartel de Abrantes, é ou não é? Tudo continua igual, às vezes piora. Uma semana depois, às vezes está ruim ainda, às vezes está pior, às vezes a luta está mais severa. Mas que coisa, Deus falou ou não falou? Foi Deus ou não foi? Muitas vezes é o próprio Deus que falou, sim. Mas o tempo
Não é chegado. E Deus vai... Tem um texto em Deuteronômio, que eu não vou saber agora, depois, se puderem alguém procurar aí, pode até achar. Um texto de Deuteronômio que Deus fala assim com Josué. Deus diz assim, olha, vocês vão entrar na terra, olha bem, hein? Deus diz, vocês vão entrar na terra e eu vou dar a vocês a terra aos poucos. Deus falando com o povo de Israel. Eu não vou deixar que vocês expulsem os amorreus todos de uma vez. Deus falando. Vocês vão tomar posse da terra aos poucos. Por quê? Deus diz. Para que as bestas feras não se multipliquem sobre a terra. Como é que Deus pode pensar num negócio desse? Foi o seguinte... Eu vou dar para vocês somente a terra que vocês dão conta de ocupar. Porque se eu expulsar todos os amorreus de uma vez, vai ficar a terra abandonada por muito tempo, e aí os animais vão se multiplicar. Daqui a pouco, ao invés de 100 leões, terá 1000 leões, ao invés de 200 ursos, haverá 2000 ursos, e Deus falou, então eu vou fazer devagar para que as bestas feras não se multipliquem. Então, se Deus não dissesse isso para o povo de Israel, eles não, olha isto, gente, eles não saberiam que Deus estava mantendo alguns dos amorreus na terra por amor a eles mesmos. A eles mesmos. Tem uma vila na África, agora não sei se é Moçambique ou... Tem uma vila num país da África que os animais se multiplicaram tanto que eles começaram a entrar na vila e atacar. Pegava as crianças, pegava as pessoas. Vários casos lá da criança brincando no quintal, o tigre entrava lá, nheco na criança e sumia para o meio do mato. Adultos foram mortos assim, porque os animais multiplicaram tanto, porque não tinha predadores naturais. E eles foram, daqui a pouco o pessoal teve que fazer um certo programa para tentar controlar a população desses animais, porque eles estavam matando as pessoas. A coisa estava fora de controle. Deus pensa nessas coisas também. Você não sabe, por exemplo, por que Deus mantém aquele chefe chato no seu encalço. Você não sabe. Mas eu garanto para você que há uma razão. Há uma razão para Deus não ter aberto certa porta que ele disse que abriria. Há uma razão. Quem está me ouvindo nesta manhã? Aí chega no ponto do tema da mensagem. Davi fugindo de Saul, foge daqui, foge dali, foge daqui, foge dali. Então, primeiro, qual é a primeira razão que eu acabei não completando? A primeira razão do ciúme, insegurança. Insegurança gera ciúmes. A segunda razão do ciúme é a vaidade. Por que ele e não eu? Por que ela e não eu? Por que fulano consegue e eu ainda não? Isso é vaidade. É quando a vaidade assume o controle da sua alma. E aí entra o que eu falei no começo. É quando a sua vontade passa a ser a governante do ambiente. Então, você está Tem gente que não consegue, por exemplo, trabalhar em grupo. Não consegue, porque se a vontade dela não prevalecer, ela não consegue ceder com a maioria. Ela não consegue. Eu fui chamado para participar, inclusive a mensagem está aqui, ó. Eu fui chamado para participar de uma associação psicanalítica que está sendo organizada aqui no estado de Massachusetts. E entraram em contato comigo, perguntando, você gostaria de participar dessa associação e tal? E eu falei, gostaria e tal. Aí, vão marcar, então, a primeira reunião. Aí, marcaram uma reunião e mandaram a mensagem, dizendo, mandaram para todo o grupo, dizendo, que tal, na terça-feira, às 8 horas, a nossa reunião para a gente falar sobre a associação. Olha, terça-feira, 8 horas, está começando a oração, né? Aí eu dei a minha resposta. Falei, olha,
terça-feira, 8 horas, não é o ideal para mim. O ideal para mim seria entre 6h30 e 7, mas eu cedo à vontade da maioria. Eu vou com a maioria, eu dou um jeito, né? Coloco alguém para cuidar lá. Aliás, tem uma pessoa para cuidar na oração na terça-feira, e tal, mas é o meu senso de responsabilidade. Mas eu cedo com a maioria. Tem gente que não pode participar de grupo nenhum, porque se não for do jeito dela, dá problema. Se a vontade dela não prevalecer, dá problema. Ela não sabe ceder. Isso é vaidade. É a vaidade que assume o controle dos sentimentos da alma e a pessoa precisa prevalecer em tudo. Ela precisa ser satisfeita em tudo. E isso gera inveja, ciúmes, quando ela vê o outro vencer, prosperar. Porque, veja bem, a gente conhece as pessoas por fora, a gente não conhece as pessoas por dentro. A gente não conhece. Eu posso olhar para o irmão Chiquinho e falar, mas que cara metido, enjoado, cara não sei o que lá e tal. Eu posso olhar para ele por fora e ver aquilo, e Deus olhar por dentro e falar, que eu gosto desse camarada, sincero, verdadeiro, eu vou abençoar esse sujeito. Deus pode estar olhando dentro de uma determinada pessoa e vendo o oposto do que você está vendo na casca. É esse o perigo de julgar. A Bíblia diz. Como é que a gente pode cair em umas coisas que a Bíblia fala com tanta clareza? Não julgueis, para que não sejais julgados. E Deus diz também, no próprio texto aqui que nós estamos pregando um pouco antes, Deus fala para Samuel, Samuel, não unge esse, hein? Não é esse, não. Porque vocês, homens, olham para a aparência, mas eu olho para o coração. Quem está entendendo? Será que a gente consegue aprender com Deus nessas coisas, irmãos? Uma mensagem dessa molda alguma coisa no seu coração? Você consegue entender como é o caráter de Deus? Porque isso é para o meu bem, isso é para o nosso próprio bem. Então, número 1, ciúme. Número 2, a vaidade. E terceiro lugar, para eu poder mover para o ponto central da mensagem, malignidade. Malignidade. Tem gente que tem inveja porque tem o coração maligno. Malignidade no coração. Ela endureceu o coração de tal forma para Deus que Deus permitiu, então, que aquela malignidade se instalasse no coração dela. Tem gente que é maligna. E para você ter uma ideia, eu encontrei gente assim no próprio ministério, pessoas no ministério assim. É um caso aqui, não sei nem se, mas vou falar de qualquer forma, talvez ajude de alguma forma. Na cidade onde o meu irmão é pastor há muitos anos, ele é pastor há quase 30 anos nessa cidade. Tinha uma igreja onde o pastor tinha cometido lá uns erros, nada muito absurdo, mas erros suficientes que desabone a pessoa a estar à frente do ministério. E aí reuniram lá a comissão, não sei o quê, uma igreja Assembleia de Deus. E aí elegeram, então, um outro pastor para poder assumir o lugar daquele pastor, e deram para ele um tempo lá probatório, para ele se recuperar não sei aonde e tal. O que acontece? Ele ficou tão irado com aquilo, que ele contratou uma pessoa para matar o pastor. Entrou um cara armado na igreja e começou a dar tiro na igreja. Depois foram investigar, descobriram que ele tinha contratado o pistoleiro para matar o sucessor dele. Ou seja, nós estamos falando de coisas tão ímpias que choca imaginar que isso possa acontecer com alguém no ministério. É ou não é? Sim ou não? Mas você sabe como que chega a esse ponto? Chega a esse ponto com uma pessoa gradativamente resistindo o Espírito de Deus. Ele vai resistindo, vai resistindo. E o que diz em Gênesis 6? O meu Espírito não insistirá. Quando ele diz contender, é isso. O meu Espírito não vai insistir com o homem para sempre. Ele insiste até um certo ponto. Quando o coração está endurecido, ele fala, então eu vou te entregar a sua própria concupiscência. Aí não importa se a pessoa está no ministério, se ele é colega do Fernandinho Beiramar lá no morro, não importa. A malignidade se instala no coração dele e o que vai sair dali são atitudes malignas. Quem está entendendo?
Nessa fuga de Davi, porque Davi aprendeu um outro princípio. Na unção alheia não se toca. Diga comigo, na unção alheia não se toca. Davi aprendeu esse princípio. Davi já estava ungido por Deus através do profeta, mas quem estava fugindo agora era Davi. Saul, desviado, rejeitado por Deus, estava na cola de Davi, porque estava com ciúme de Davi, com medo de perder o trono para Davi. Davi, ao invés de enfrentar e lutar, Davi fugiu. Fugiu. É a história de José. Tem momento que é melhor fugir. Sim ou não? Tem momento que é melhor fugir. Foge que é melhor. Há situações em que o melhor é não tentar bancar o durão ou a durona. Foge para proteger a sua integridade, foge para proteger o seu testemunho e, acima de tudo, foge para proteger a sua comunhão com Deus. Então, José fugiu. Quando José viu aquela cena, ele falou... Porque ninguém domina testosterona, estrogênio, né? Então, você pode evitar. É aquela história, você foi liberto de alcoolismo, não vai para o bar, meu filho. Não, eu vou evangelizar no bar. Você foi liberto de alcoolismo, passa longe do bar. Você foi liberto de cocaína, você vai evangelizar logo na boca do morro. Está entendendo? Foge. Há situações que é melhor fugir. E o que Davi fez? Bom, eu não vou matar o rei de Israel. Se esse homem está vivo até agora, é porque Deus quer. Aí vem a questão da vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus quando eu a entendo é mole. Difícil é aceitar a vontade de Deus quando eu não consigo entendê-la. Caramba, o que Deus está fazendo que eu não consigo entender? É aí que é o desafio, você aceitar e dizer, eu aceito a tua vontade. Faça a tua vontade na minha vida. Por isso que Davi é exemplo em muita coisa, dentre elas, o que nós temos pregado aqui esses dias. Ele é exemplo por isto, porque ele, por anos, ele fugia, e Saul na cola dele, e ele fugindo. E aconteceu uma cena interessante, que, sabe que naquela época não é como hoje, né? Você tem banheiro para tudo quanto é canto e tal. Saul estava perseguindo Davi, perdão, e aí, anoiteceu, Saul entrou numa caverna para aliviar o ventre, né? Diz o texto. Entrou numa caverna, e Davi estava nessa caverna. E foi lá, fez as necessidades dele, se ajeitaram num canto lá e foram dormir. Davi vai lá de noite, com a ponta da espada dele, e corta uma beiradinha da capa de Saul. Porque o que ele queria, na verdade, era dizer o seguinte, olha, eu cheguei tão perto de você, que se eu quisesse, eu poderia ter te matado. Era um recado que ele estava dando para Saul. Cortou um pedacinho da roupa de Saul e foi embora. Quando Saul acorda no dia seguinte, que vê a capa dele cortada, ele vira um Ziza, né? Fica desesperado, apavorado, não é possível, cadê meus guardas, que não sei o que, aquela confusão toda. Mas aí Davi, olha, gente, meu Deus, cadê os Davis? Davi, do outro lado, com aquele pedaço de capa na mão, começou a dar convulsão, começou a chorar. Falou, meu Deus, o que eu fiz? Capa é símbolo de autoridade. Lembra que eu falei disso? A capa, a cabeça, a mão direita é símbolo de autoridade. Obrigado. Davi, com aquele pedaço de capa na mão, falou, o que eu fiz? Meu Deus, eu cortei a capa do ungido de Deus. O que eu cortei a capa? Saul estava desviado. Deus já tinha dito que o havia rejeitado. Saul estava tentando matar Davi. E Davi sabia que ele tinha cometido um delito, porque ele tinha cortado a ponta da capa do homem que Deus havia colocado no trono. E que ainda não havia tirado. Quantos sabem que Deus tem o poder de colocar e Deus tem o poder de tirar? Sim ou não? Deus me colocou aqui no pastorado desta igreja, Ele vai tirar na hora dele. Talvez para eu ir para o céu, não sei, para eu viajar para algum lugar, não sei. Mas Ele tira, Ele põe, Ele tira. Eu pastoreei uma igreja no Brasil por 10 anos. E olha que era uma igreja menor do que essa no começo, nós saímos de lá, tem gente assistindo ali agora, saímos de lá, tinha mais de 1000 pessoas. Eu achava que eu ia morrer nessa igreja. É aquele emprego de aposentadoria. Aqui eu fico, aqui eu me aposento, aqui, né? Aqui, ó.
E o tempo foi passando, um belo dia, Deus usou o pai do David Quinlan. Alguns anos depois que o Dan Duke esteve lá na igreja, foi o David Quinlan, o pai, a mãe e um outro profeta da Irlanda. E Deus usou ele. Falou, eu tenho uma palavra para te entregar, mas vai ser na sua casa. Ele tinha ministrado na igreja 3 dias. No último dia, ele falou, eu tenho uma palavra para te entregar na sua casa, lá na sua casa. Não pode ser aqui na igreja. Aí fomos lá para casa, final de um culto, domingo à noite. Fomos lá para casa. Zandana fez aquela mesa bonita, café, não sei o que, não sei. E a mesa, ele falou assim, olha, eu tenho algo para te entregar, você não vai gostar de ouvir. Mas eu tenho que te entregar. Você não precisa acreditar. Você só tem que ouvir e conferir com Deus. Mas você não vai gostar, já estou te avisando, ele falando. Eu falei, ok, Deus vai tirar você dessa igreja. E ele tinha razão, eu não gostei. Todo mundo ali era filho, até hoje, essas pessoas me mandam mensagem. Hoje, os pastores que eu ordenei, até hoje se aconselham comigo, até hoje, 20 anos depois. Tudo que acontece lá, liga para mim, pastor, o que o senhor acha que eu devo fazer com isso ou com aquilo? Tem lá uns 12 pastores, fruto desse ministério, até hoje. Ou seja, eu não precisava ter saído de lá, não aconteceu nada de absurdo, nada. Eu poderia ter ficado lá, mas Deus tinha outro plano. Aí vem a história da promessa. Deus te promete algo, você não tem ideia da curva que ele vai dar para cumprir aquilo. Você não tem noção. Então, toda vez que Deus te prometer algo, ao invés de você sair chorando, ai, que maravilha, para e pensa, raciocina, porque você não tem noção da curva que ele vai dar para fazer aquilo acontecer. E quanto mais duro você for, maior é a curva. Está entendendo? Sim ou não? Vocês estão com a cara de assustado, terríveis. Digam graças a Deus. Só que Deus colocou sobre Davi uma unção. Escute bem. Aqui é que vem, gente. Se vocês entenderem o que eu vou dizer agora nos próximos 2 minutos, isso pode transformar a sua vida. Deus colocou sobre Davi uma unção. Deus colocou uma unção. A unção de Davi não era Davi. Esse é o segredo. Era a unção que Deus pôs em Davi. Era uma unção capaz de transformar o destino das outras pessoas. Como que eu sei disso? Porque o texto me dá pistas claras. Davi, na fuga, enquanto fugia de Saul, não tinha nada. Davi não tinha um pinto para dar água. Davi não tinha uma muda extra de roupa. Davi não tinha nada. Ele vivia pelo deserto fugindo. Como é que você vai se juntar a um cara que não tem onde morar, que vive pelo deserto, se escondendo? E você vai falar, eu vou me juntar àquele cara ali. Aquele cara é um homem de Deus. Vocês estariam aqui na New Time Church se o culto fosse ali na rua? Ah, pastor, não tem igreja? Não. Mas como assim, pastor? Não tem igreja? Não tem templo? Não, não tem não. Mas Deus é comigo, nós vamos fazer o culto aqui debaixo dessa árvore. Responde para você mesmo, quantos de vocês estariam na New Time hoje? Se não tivesse nada disso, microfone bom, ar-condicionado, não é? E aí, de repente, nós estamos no culto ali debaixo da árvore, vem a polícia. Gente, corre, corre aqui, vamos para debaixo daquela marquise ali. Aí corre para debaixo da marquise. Aí sai daquela marquise e corre não sei para onde. Quem estaria na New Time Church? Então, agora ponha-se no lugar de Davi e dos 400 que se juntaram a ele. Davi naquela correria, corre daqui, corre para ali. Só que o que acontece? Na sociedade de Israel, tinham os rejeitados. Né? Os rejeitados eram, o texto diz, os que se achavam em aperto, gente que tinha uma vida que vivia ali pelas tabelas, paga aqui, aí pega ali, aí sobrou aqui, aí deveu aquele, paga aquele, aí recebe aqui, come amanhã. Aí, os que viviam, se achavam em aperto. Aí tinham os endividados, porque os que se acham em aperto é aqueles que ficam ali medindo as moedas, né? Os endividados é aqueles que já gastaram todas as moedas e agora já estão devendo os outros. Os que se achavam em aperto e os endividados. E aí, todo homem de espírito desgostoso. Aí chega um ponto que o cara fala assim, quer saber de uma coisa? Eu não sei nem se vale a pena viver mais. Que vida miserável. Espírito desgostoso. O cara não vê mais perspectiva, não vê nada. Não, Deus tem um plano. Que Deus tem plano, coisa nenhuma. Deus tem coisa nenhuma, todo desgostoso. Esses caras que davam uns 400, eles falaram assim,
É mais ou menos como a história daqueles 4 leprosos. Lembra da história lá de Samaria, dos 4 leprosos? Se a gente ficar aqui do lado de fora da porta, o que acontece? A gente vai morrer de fome. Ok, se a gente entrar na cidade, acontece o quê? Também vamos morrer de fome, porque também não tem nada na cidade. Ou pior, eles podem matar a gente porque a gente é leproso. Se a gente for no arraial dos assírios, pode ser que eles matem a gente também. Os 4 conversando. Mas imagina se eles não matarem. Lá tem comida, lá tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Então já que a gente vai morrer aqui mesmo, vamos lá para o arraial dos assírios. E aí acontece aquele livramento que vocês sabem, um grande livramento, né? É a mesma coisa, os caras falam assim, gente, o negócio é o seguinte, nós estamos ruins na foto, não estamos? Estamos endividados, ninguém quer a gente aqui, todo mundo olha para a gente com a cara torta, ou não é? Vocês estão sabendo que um tal de Davi aí, que foi ungido por Deus, ele vive aí pelas cavernas da vida, pelo deserto da vida e tal, diz que ele tem uma bênção de Deus na vida dele? Eu ouvi falar também, vamos atrás desse cara? Vamos. E aí esses 400 homens saem pelo deserto afora e descobrem que Davi está morando, só não pagava aluguel, morando. Você acha que mora mal, né? Quem acha que mora mal aqui? O Léo está bem agora, o Léo está tudo tranquilo. Quem aqui acha que mora mal? Davi morava numa caverna de Adulão. Era o lugar que ele morava. Dali ele saía, fazia as coisas, voltava e se escondia nessa caverna. E aí, daí a pouco, chega 400 homens. Ei, seu Davi! Aí Davi chega do lado de fora assim, 400 homens. Certamente alguns deles tinham família, sim ou não? Sim, mulher, filhos. O que foi, gente? A gente veio ficar com você. Como assim? A gente veio ficar com você, porque a gente não tem mais perspectiva de vida mesmo, e nós estamos numa situação pior do que a sua. Então a gente veio ficar com você. Agora escute isso. Que o Senhor enche o seu coração de revelação nesta manhã. Olha o que diz em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 13. Coloca aí para mim. Aliás, pode voltar, acho que no versículo 10. Coloca aí que eu te falo. 2 Samuel, capítulo 23. Vai lá no versículo 10 para ver se é lá, que eu quero mostrar uma coisa para eles. Pode voltar para o... Volta para o 8. É o 8. Olha isso. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve. Josebe Basebete, filho de Taquemone, principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. O cara era um monstro. Próximo. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar apegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento e o povo voltou junto com ele somente para tomar o despojo. Aí é fácil, né? Só para pegar o despojo. Depois dele, Samá, filho de Agé, Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Agora, presta atenção. Também 3 dos 30 chefes desceram, e no tempo da cega foram a Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acamparam no vale de Refaim. Então, agora olhe para mim aqui. Tinha um grupo em Israel de 37 homens, o texto fala os 30 valentes de Davi, mas eram 37. 37 homens, dentre os 400,
que se destacaram eram homens, pensa em gente valente. Valente, 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 valente. Esses 37 fizeram história em Israel. Dentro dos 37 tinha 3 que os caras eram fora da caixa. Eles morriam por Davi. Vai contar ali a história depois, em seguida, de que nessa guerra, que Davi já estava com uma certa idade, eles estavam num cerco filisteu, e Davi tem saudade de beber de uma água que tinha numa fonte em Belém. Ele fala, se eu pudesse beber daquela água que tem na fonte em Belém. Davi não reuniu a comitiva, gente, eu estou pensando em beber da água. Não, Davi suspirou, diz a Bíblia, que eles ouviram Davi suspirando. Poxa, se eu bebesse daquela água que tem da fonte de Belém. O que os 3 fizeram? Se armaram até os dentes, vazaram pelo arraial, furaram o bloqueio dos filisteus, foram lá em Belém, encheram o cântaro, voltaram e falaram, aqui está a água de Belém que você tanto deseja beber, Davi. Davi pegou aquele cântaro, começou a chorar, falou, o quê? Vocês fizeram o quê? Não, Davi, a sua vontade para nós é lei, está aqui. Vocês fizeram isso? Fizemos. Aí Davi faz algo lindo, por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi entendia Deus. Aí Davi pega aquela água que ele ansiou beber e derrama, e fala, então eu vou derramar para o Senhor, porque eu não sou digno de beber essa água. Ele diz, como que eu beberia desta água? Como que eu beberia desta água valendo o sangue dos meus homens? E ele pega aquela água e derrama diante de Deus, que era uma oferta de libação no Velho Testamento. Ele derrama aquela água e ele diz, só o Senhor pode ter esta água, ninguém mais. Escute bem o que eu vou dizer para você. Eram 37 valentes com 3 super valentes. Mas quantos homens chegaram na caverna? 400. Mas aqui é que está o segredo. Nem todo mundo entende que Deus levanta pessoas com um tipo de unção para influenciar o destino delas. Nem todo mundo entende. Os 400 foram lá porque eles estavam vivendo situações semelhantes. Não tem perspectiva que vamos nos juntar a Davi, pelo menos. Foram lá se juntar a Davi, 400 homens. E foi o primeiro exército de Davi, fora do exército em si de Israel, né? Porque ele foi chefe do exército de Israel para Saul. Primeiro exército de Davi, quantos? 400 homens endividados, desgostosos e problemáticos. Imagina a fama, gente, desse grupo. A fama. Mas no meio desses 400, 37 olharam para Davi, que não tinham onde morar, não tinham o que comer direito, saía pelas vilas aí, tentando arrumar comida. Teve um dia que Davi, para você ter uma ideia, ele chegou no sacerdote Abimeleque, chegou lá e falou assim, olha, eu estou precisando de comida, tem comida aí? Aí o sacerdote falou, olha, aqui só tem os pães da proposição. Para quem não sabe o que eram, os pães da proposição, era um pão sagrado, que era consagrado ao Senhor e que ficava no tabernáculo. Ficava diante de Deus, exposto no tabernáculo. E a ordem de Deus é que só os sacerdotes podiam comer daquele pão. Qualquer pessoa que comesse daquele pão que não fosse da família sacerdotal morria. Aí ele falou, olha, aqui só tem o pão da proposição, não tem mais nada. Aí Davi falou assim, olha, vai ter que ser então esse. Aí Abimeleque falou assim, olha, tipo assim, coma por sua própria conta e risco, né? Mas ele vira e fala assim, vocês pelo menos se abstiveram de mulheres? Vocês pelo menos estão sem contato com mulheres? Aí Davi falou, não, sim, nós estamos correndo aí pelo deserto tem dias. Ninguém aqui teve contato com mulher. Contato sexual, né, com mulher. Aí Abimeleque falou assim, nesse caso, está ali os pães. Tipo, talvez vocês tenham uma chance de comer e sobreviver. O que Abimeleque não sabia é que o coração de Davi era bom. O coração dele era reto. E aí ele toma aqueles pães, come, distribui para os seus homens, comem os pães e continuam vivos.
Porque Deus julgou o coração dele era bom. Quem está me entendendo? Coloque-se de pé, são 12h08. Quero terminar antes da hora. Então, às vezes, olhem aqui para mim, às vezes Deus levanta pessoas ao nosso redor que têm a unção certa para influenciar o nosso destino. E não é a pessoa, é a unção nela. É a unção nela. Porque Davi cometeu uma série de erros e aqueles homens continuaram com Davi até o final da vida. Por quê? Porque eles sabiam que a unção que estava nele, a unção de Deus nele, tinha o poder de transformar o destino deles. Quem está me entendendo? Nunca vou esquecer, eu termino dizendo isso. Uma vez teve uma rebelião na nossa igreja no Brasil. Quando eu era membro da igreja, eu tinha, sei lá, uns 17 anos, por aí. 16 para 17 anos, que foi quando eu comecei a me envolver no ministério. E um dos cabeças da rebelião era um parente meu. Estava envolvido lá e tal, e eles estavam tentando dividir a igreja. Eu não sei exatamente qual era a história toda, eu era novo na época, não estava tão envolvido, mas teve um zum, uma rebelião na igreja. E tinha um parente meu envolvido. E o pastor Vilmar Souza de Jesus, que está com o Senhor já, que foi o meu discipulador, ele me chamou e falou assim, olha, você sabe o que está acontecendo aí, o que fulano e ciclano estão fazendo e tal, e que o seu parente está envolvido na história. Eu não estou falando do grau do parentesco, porque o vídeo vai, sabe lá Deus para onde. Né? Tem um parente seu envolvido, você sabe disso. Aí ele virou para mim, vem cá. Goiano, viu? Goiano bravo demais. Ele virou para mim e falou assim, o que você deseja ser no futuro? Você quer ser um homem de Deus ou você quer ser como eles? Eu com 16 para 17 anos, eu nem entendia muito bem tudo aquilo. Aí eu peguei e falei assim, eu quero ser um homem de Deus. Ele falou assim, então fica comigo, porque do meu lado você vai se tornar um homem de Deus. Do lado deles você vai ser como eles. Mesmo sem entender muito bem, eu fiquei com ele, como ovelha, ali fui discipulado, eu e todos os que ficaram com esse homem até o último dia que Deus quis. Hoje são pastores, líderes de igreja, têm suas famílias, todos muito bem casados. Inclusive, essa menina que morreu agora uns dias atrás, nós comentamos aqui domingo passado, eu e a Zandra, é esposa de um desses pastores da minha época, desse ministério. Pastor Manuel Abdias, o Senhor levou a esposa dele agora, semana passada. Mas eu nunca esqueço isso, quando ele falou, se você quiser ser um homem de Deus, fique do meu lado, eu vou fazer de você um homem de Deus. Se você quiser ser como eles, siga eles. Hoje eu estou aqui pastoreando, já fundei várias igrejas, esses pastores todos já fundaram igreja e tal, e esse parente meu, que estava envolvido nessa história, nunca se acertou. Nunca. Mais velho do que eu estou com 56, ele deve estar hoje com uns 65, talvez, por aí, 62, 65, nunca se acertou. E era um homem chamado por Deus, tinha chamada ministerial. Nunca se acertou, porque não entendeu, não conseguiu reconhecer a unção no outro que transforma destinos. E os que não conseguem reconhecer isto, vão vivendo ano e após ano, e as promessas nunca se cumprem. Por quê? Porque Deus não é fiel? Não, porque ela não deixa. Porque ela não passa pelos processos que Deus quer que ela passe para executar o projeto que Ele tem na vida delas. Quem está entendendo? Todo mundo precisa de tutores. Todo mundo precisa de tutores. E os tutores são aqueles que trazem um legado de Deus para somar nas nossas vidas. Feche os seus olhos.